Graça e paz da parte do Senhor. Que a paz de Jesus esteja com vocês. Estamos novamente diante da presença do Senhor, diante da presença de Deus para mais uma mensagem, no qual estamos falando sobre as portas de Jerusalém. Como é bom e como é legal falar sobre essas portas, porque essas portas elas estão localizadas dentro de nossas almas e fala de acordo sobre todos os acessos a determinadas áreas da nossa vida. E como é legal falar de todas elas. Então vamos lá. Estamos agora na porta da fonte. Então peço que os irmãos leiam o livro de Neemias, capítulo 3, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: Mas o portão da fonte reparou Salum, filho de Col-Ouze, governador da parte de Mispa. Ele edificou e o cobriu, e pôs as suas portas, as suas travas e as suas barras, e a parede do tanque de Siloá, junto ao do jardim do rei, e até as escadarias que desceram à cidade de Davi. A palavra do Senhor fala de uma fonte, de uma porta, no qual era a porta da fonte, que dava de frente a uma fonte que havia no jardim, que era do jardim do rei, do rei Davi. Então, a palavra do Senhor fala sobre a importância dessa porta, sobre edificar e reparar essa porta. Sempre tendo a ideia que nós somos templo do Senhor, que há muralhas e portas a serem reedificadas e reparadas. E essa porta da fonte significa que é reconhecer Jesus Cristo na nossa vida, é reconhecer que Ele é a fonte da água viva, Ele é a fonte da nossa vida, Ele é a fonte da nossa energia, é Ele a fonte das nossas virtudes, das nossas qualidades, é a virtude dele que vai verter tudo que condiz com as coisas do reino. Os dons, os talentos que o Espírito Santo te dá é dessa fonte que vem. Então, no momento que nós somos templo do Espírito Santo e essa porta é reparada, ela fica de frente a uma fonte, no qual é a presença do Espírito Santo de Deus vertendo água. É uma fonte de água viva dentro de você. A palavra do Senhor no livro de Apocalipse fala que João viu o rio da vida, no momento que ele entra na Nova Jerusalém, onde é arrebatado em vida e ele é levado para lá, ele enxerga o rio de águas vivas, no qual vertia do trono do Senhor. É essa água que há dentro de você, essa fonte há dentro de você. Essa fonte no qual Isaac cavava poços e os seus inimigos entulhavam, até que um dia ele reconheceu que não precisava ficar se brigando por poços, porque dentro dele havia uma fonte de água viva. Havia rios de água viva dentro dele. É a mesma água que dá dentro de você. Saiba que aquela mulher samaritana, no livro de João, o Senhor Jesus há um encontro entre a mulher samaritana e Jesus Cristo, no qual o Senhor pede água e ela pega e diz ao Senhor que ele não teria como pegar água para beber. O Senhor Deus diz a ela: se você soubesse quem está falando contigo, você ia me pedir água, porque a água que eu tenho é a água que tu nunca mais voltará a ter sede, que é a água da fonte da vida, é a água no qual tu beber, tu nunca mais vai voltar a ter sede. É essa água que tem que haver dentro de você, porque no momento que há o reparo, a edificação e o reparo dessa porta da fonte, saiba que se há essa porta, há uma fonte, e essa fonte tem que haver dentro de você. Dentro do templo, no qual você é agora, templo do Espírito Santo de Deus, essa fonte vai verter águas de águas vivas. A mesma água no qual Ezequiel viu, no qual o Ezequiel começou a entrar cada vez mais no rio de água viva. E ele começou a entrar nos tornozelos. Começou a ir aos joelhos, aos lombos, no qual ele foi se aprofundando cada vez mais ao encontro a essas águas vivas. Ele foi cada vez se aprofundando mais. E diz a palavra do Senhor que ele não dava mais pé. E veio a presença de Deus. Deus o pega pela mão e leva ao outro lado do rio. Então, é esse tipo de intimidade que o Senhor busca contigo. É ter essa fonte de água viva que vai, na verdade, são mares, são rios de água viva vertendo de você.
E essas águas, têm que ser águas profundas, para que cada vez a gente busque mais intensidade, mais intimidade na busca e relacionamento com Deus. Amém? Desde já, eu quero agradecer a presença de todos e que se essa mensagem realmente edificou a tua vida, compartilha. Leva essa palavra mais além, leva adiante. De repente tem algum irmão, alguma pessoa que precisa ouvir essa palavra. De repente ela não sabe que há uma fonte de água viva dentro dela. E ela precisa saber disso. Que ela, sendo o templo do Espírito Santo, há uma fonte de vida dentro de cada um de vocês. Amém? Desde já eu me despeço, desejando a todos um bom dia na paz do Senhor. Amém.